Este era o bilhete que garantia um dia de celebração no Jamor, com futebol, comida, bebida e a festa da taça que todos nos habituámos a respeitar. Mas há 30 anos, este bilhete abriu as portas da dor, da tragédia e da morte. Uma ferida que continua a sangrar no futebol português. Eu estava na tribuna de imprensa, como a esmagadora maioria dos jornalistas, e da tribuna de imprensa para a baliza onde o Benfica marca o primeiro golo, o golo do Mauro Aires, nós temos uma vista privilegiada, e eu reparei que no momento em que o Mauro Aires está a festejar o golo, com toda a equipa do Benfica, cai alguma coisa junto aos adeptos do Sporting. E nós às vezes temos aquele flash, aquilo é uma tocha, pensei eu, mas como é que pode ser uma tocha, como é que a tocha é arremessada de onde para aparecer ali? Percebi logo que não podia ser. Pronto, gerou-se um grande tumulto junto da bancada dos adeptos do Sporting, e nós, numa primeira fase, através dos repórteres de rádio, percebemos que aquilo que tinha acontecido era algo muito grave. Eu diria que 3, 4 minutos depois já se estava a noticiar que tinha falecido um adepto. Recordar muita coisa, certo? Para já, a morte de um adepto num estádio, na altura do primeiro golo do Benfica, e eu estava no banco e ouvi um barulho de um foguete a passar, só que não fazíamos ideia para onde é que ele era direcionado, e depois vimos ali uma multidão lá da bancada do Sporting, um tumulto muito grande, abriu um espaço ali, e foi na altura que o Rui Mendes levou com o Very Light e morreu ali no estádio. Mas recordo-me perfeitamente, portanto, o jogo começa e o Benfica muito cedo adianta-se no marcador com o golo do Mauro Aires. E é aí que eu estou a ver o Mauro Aires a fechar o golo, que ele fazia umas acrobacias, uns saltos mortais e etc. E de repente ouve-se, e quem assistir às imagens percebe isso, ouve-se um sopro, um disparo, um barulho, e é o Very Light, e quando eu ouço eu só já vejo um fio de fumo horizontal a atravessar o estádio de um topo ao outro. Eu estava, portanto, na bancada central, um pouco mais encostado ao lado esquerdo, porque os adeptos do Sporting estavam no topo norte, e portanto o Very Light é disparado do topo sul para o topo norte, mais próximo de onde eu estava. Vejo o fio de fumo e vejo uma confusão, pessoas a amontoarem-se, e não percebemos o que é que tinha acontecido ali naquela altura. Eu estava na tribuna assistindo ao jogo e começamos a perceber, porque começa a haver fumo, e o topo à nossa esquerda começou, havia um vozear, havia gritos, havia pânico também instalado, e de maneira que depois começamos, quem mais perto estava, com certeza que foi comunicando, as autoridades, a polícia deve-se ter apercebido, e eu penso que até a nota chegou através da rádio, ou seja, os relatos que estavam a fazer, perceberam-se que teria havido problema com o Very Light vindo justamente do setor contrário. Já teria passado um, a que porventura não ligaram a importância, porque ele passou por cima, mas aquele foi de facto fatal. A equipa do Record nesse dia era muito vasta, e o chefe em serviço disse a um colega meu, não foi a mim, para ir ver o que é que se passava, e a partir daí ficámos com todos os pormenores. Eu lembro-me que o jogo decorreu com uma tensão muito grande, ainda se falou na possibilidade de suspenderem o jogo, mas na altura alegou-se, e se calhar bem, nunca saberemos, que por motivos de segurança era melhor o jogo continuar. Ou seja, aquilo que se temeu na altura, que as autoridades temeram na altura, era que suspender o jogo poderia provocar confrontos entre adeptos do Benfica e do Sporting. Como eu te disse, nunca saberemos aquilo que poderia acontecer. Acho que mandava o bom senso acabar ali o jogo, mas se calhar foi até
a melhor solução. A morte não foi logo instantânea, porque o jogo continuou. Em qualquer parte do mundo, o jogo ficava ali, não é? Agora, percebemos depois, talvez no intervalo, penso eu, que tivemos indicações de que o adepto do Sporting tinha falecido com o Very Light. E depois foi um jogo sem história, não é? Foi só deixar passar o tempo a correr, independentemente de ganhar ou perder. O que é certo é que se perde um adepto num estádio, vai para uma festa para assistir a um jogo, uma final, um derby, e sai de lá com os dias contados. Portanto, isto foi realmente incrível, e só aqui em Portugal é que isto acontece. Ou seja, na altura pensou-se o jogo a ficar por ali, mas era a final da taça. Não sei quem é que autorizou a continuação do jogo ou não. Não sei se teve a ver com os treinadores ou não. Eu recordo também, já fui jogar 2 minutos as chaves, porque faltou a luz no célebre jogo e tivemos que ir jogar 2 minutos as chaves. Portanto, aqui acontece tudo. 2 factos que são muito pouco falados. Já tinha sido disparado um Very Light antes. Eu não sabia sequer se era um Very Light, se era uma tocha, não percebi nada, mas tinha feito um arco. Eu tinha reparado que no meio daquela festa tinha feito um arco. Eu lembro-me do fio de fumo em arco. E há um segundo facto que é, depois de se gerar aquela confusão, eu estou a olhar com o meu amigo José Chaves, também lá de Queijas, e estamos a estranhar, a ver as pessoas todas a amontoarem-se, e há um grupo de pessoas que começa aos gritos e que sai da bancada e tenta ir para o outro topo, porque atravessa a zona do estádio que não tem bancada. Depois, costuma ser lá colocada agora uma espécie de bancada amovível, não é? Na altura não estava lá nada. E a polícia consegue intervir e estanca, porque se esse grupo de pessoas consegue, que se apercebeu do que é que aconteceu, consegue atingir o outro lado, a desgraça ainda tinha sido maior. Na altura a gente percebeu-se que houve ali alguém tinha sido atingido. Não sabíamos também da dimensão do Very Light, que depois mais tarde nos veio a confirmar, mas foi realmente um momento de pânico na altura. Nem queríamos realmente, nem dá vontade de continuar o jogo. O que é certo é que continuamos. Eu lembro-me que saí um bocadinho antes de acabar o jogo, exatamente porque me cabia aquela parte da reportagem, de ouvir os treinadores e ouvir os jogadores. Saí um bocadinho antes de o jogo acabar e vi que o Estádio Nacional não tinha segurança, não tinha e não tem segurança nenhuma. E vi que para abandonarem o local havia adeptos do Benfica que tinham que passar por adeptos do Sporting, adeptos do Benfica que obviamente não tinham culpa nenhuma daquilo que aconteceu. E todo o estádio sabia que tinha morrido uma pessoa, e aquela tensão foi muito grande, e eu ainda não sei hoje, felizmente, como é que aquilo não escalou para cenas de violência históricas. Só quando chegámos a casa, morávamos muito perto um do outro, havia ali preocupação, amigos nossos que sabiam que nós tínhamos ido ao estádio, a perguntarem-nos se nós tínhamos visto. Lembro da preocupação dos meus pais também, do Olívio, quando viram que eu perceberam que não tinha sido, porque acho que o nome da pessoa foi logo revelado, não havia telemóveis na altura, é muito importante fazer esta ressalva. E depois lembro-me de chegar a casa, de me sentar na sala e de me ir apercebendo aos poucos, fiquei ali até a hora de jantar, até de noite, a perceber a gravidade daquilo que se tinha passado. No final do jogo, o presidente, Dr. José Boquete, que eu acompanhei, saímos do estádio e soubemos para que hospital é que tinha sido levado o corpo, e que era o Hospital do Restelo, penso que não. São Francisco Xavier. E fomos lá saber qualquer coisa, saber tudo o que pudesse ser dito sobre a morte que tinha sido anunciada, e pronto, e fomos lá e apercebemos de facto de que tudo estava confirmado no pior dos sentidos, não é? O jogo decorreu, fiz o meu trabalho, estava tudo, no fundo, até mesmo os jogadores do Benfica e de Sporting, estava tudo chateado com aquilo que aconteceu. Lembro-me que, passados uns dias, eu estava de férias e liga-me
na altura o diretor do jornal, o Rui Cartachana, porque eu tinha grande apreço, liga-me, não me liga por telemóvel, não, liga para a casa da minha mãe por telefone fixo, a dizer-me que precisava de mim para identificar aqueles que ele pensavam que era o suspeito, do crime. É óbvio que eu acabei por conseguir identificá-lo através de uma pessoa amiga do Benfica. Claro que não o identifiquei jornalisticamente, não o identifiquei finalmente. A polícia já estava, já sabia há muito tempo quem era. E pronto, eu lembro-me que depois tentámos fazer várias reportagens com a família do Rui Mendes. Acho que numa primeira fase ainda se conseguiu fazer alguma coisa e as pessoas, a partir de certa altura, cortaram com isso, e eu acho que fizeram bem. Foi compreensível. Lembro-me também no estádio, muita gente falava, obviamente que as vidas, não há nenhuma vida que valha mais que outra, mas toda a gente falava que se por acaso a pessoa que atirou o Very Light podia ter sido para a bancada oposta, que estava dos adeptos de Sporting, podia ser para a tribuna presidencial onde estava o Presidente da República. Portanto, aquilo foi uma falha de segurança incrível e pronto, e quando há falhas de segurança e as pessoas ficam sem poder controlar aquilo que se passa, e está um verdadeiro animal com um Very Light nas mãos, pronto, é isso que acontece. Depois tivemos contactos, tivemos, obviamente, nas cerimónias fúnebres, não é? Falámos muito com a viúva, com o cunhado, portanto, e com os filhos do falecido. Eram miúdos, muito jovens, e lembrei-me, aliás, era uma apanagem, não era meu, era uma apanagem do Sporting, eu lembrei-me, mas o Sporting, por aquilo que eu sempre ouvi falar do passado, sempre foi um clube que se distinguiu pela solidariedade, e nesses tempos, portanto, quando era caso disso, estava presente. E neste caso ainda mais ainda, não é? Porque deu-se como se deu, e então eu lembrei-me de estar com as crianças no primeiro Natal que eles iriam passar sem o pai. E de maneira que desloquei-me ao Luso, próximo de que viviam, e levei-me as lembranças da loja do Sporting, da loja verde, para um e para o outro, porque é um casal, um rapaz e uma rapariga, e lá passei grande parte da tarde, até assim quase à noite, quase ao jantar, hora que depois os deixei, passei lá a tarde a tentar entretê-los e falando mais uma vez com todos. Mas o nosso cuidado do Sporting foi durante todo esse tempo. Não era todos os dias, mas mais de uma vez por semana telefonávamos para saber como estão, tal, como é que as coisas estão a passar-se, as reações, se estavam com dificuldades. Há sempre documentos oficiais para tratar, e se fosse algum problema, nós estaríamos com certeza na primeira linha para ajudar, e eu aí estava mandatado pela direção do Sporting para andar por diante, e tudo aquilo que fosse necessário, o Sporting estava obviamente disponível. Infelizmente foi o meu último jogo pelo Sporting, que eu não pensaria que seria, mas foi o último jogo. E foi um inglório, realmente. Fiz um golo de penalti, mas também, se falhasse também não ia ficar atormentado. O que é certo é que foi um jogo de má memória para todos, até mesmo para os benfiquistas. Penso eu que isto é inadmissível, e hoje em dia ainda se continua a ver foguetes entrar nos estádios, os Very Lights. Isto é que é inadmissível. Devo-te confessar que foi mais um episódio que ainda recordo do início da minha carreira, porque nós há 30 anos fazíamos muitas coisas diferentes. Eu tive um ano antes, na queda do Varandim de Alvalade, em que vi coisas horríveis. Estive no Very Light
da final do Jamor e nesse período estive em tantas e tantas confusões, felizmente menos graves do que essas duas. Foram dois episódios negros no futebol português, obviamente o primeiro um acidente e o segundo um homicídio. Sempre que passa um ano, sempre que há uma homenagem, o Sporting continua a homenageá-lo, a gente lembra-se, infelizmente, desse episódio, e depois também na altura a gente lembra-se de ouvir falar muito com as reportagens que foram feitas nos jornais e nas televisões. O que é certo é que pela má memória a gente recorda sempre. Eu acho que hoje em dia há uma sensibilidade maior, justamente porque aconteceram este tipo de tragédias. Acho que hoje há um sentido de alerta maior, há uma sensibilidade maior. Essa é a palavra, julgo, é aqui a palavra-chave. Hoje eu não acredito, tal como no jogo do Varandinho, eu não acredito que o jogo fosse levado a efeito ou que continuasse. Eu acredito que teria havido uma intervenção, tanto quanto julgo saber, houve uma reunião entre os responsáveis na final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting e foi decidido que se calhar era melhor o jogo continuar porque havia receio de que houvesse ali uma reação má em cadeia e as pessoas também, na verdade, não estavam a perceber bem. Nós estamos a falar em 1996, portanto, estamos a falar há 30 anos. E eu penso que, apesar de tudo, houve um processo civilizacional ascendente. Acho que estamos melhor nesse plano. Acho que na altura eu sinto isso. Eu hoje olho para trás, eu comecei a ver futebol com 5 anos, portanto ia a todo lado, ia ao Restelo, ia ao Valado, ia à Luz, atrás dos meus amigos, e sinto que é mais seguro ir hoje ao futebol. Os estádios também eram eles próprias estruturas já na altura que tinham 30, 40 anos, mais antigas, mais inóspitas, menos cómodas, menos seguras e passavam-se coisas que hoje são impensáveis. Desde logo, olha, entrar dentro de um estádio, por exemplo, a polícia de antes fazia as coisas de uma forma muito arcaica, com umas baias, as pessoas apartavam-se. Eu vi-me aflito para entrar em estádios por várias vezes e não sei como é que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, aconteceu na Escócia, como é que pessoas não sofreram ali mais alguma coisa. Eu penso que hoje em dia melhoramos.